Como anda a sua memória? Saiba o que fazer para melhorar a concentração e o raciocínio. Veja também, exposição literária traduz em versos as emoções dos apaixonados. E você já programou o seu fim de semana? Confira as nossas dicas. Olá! Quem nunca se esqueceu de cumprir alguma tarefa ou de desejar feliz aniversário a um amigo? Dificuldade de memória, mesmo entre pessoas jovens, é uma queixa muito comum. Segundo especialistas, o ritmo da vida atual é o principal fator que leva a esquecimentos, mas é possível melhorar o rendimento do cérebro com medidas simples. Veja mais detalhes. Estresse, ansiedade e depressão, entre outros fatores, podem dificultar a concentração e o raciocínio. E como evitar a perda ou o comprometimento de funções como a memória e a atenção? É sobre isso que eu converso com o neurologista Dr. Leonardo Brandão. Doutor, primeiramente, como saber se o esquecimento é apenas falta de atenção ou algum problema de saúde? Essa queixa de alteração de memória, de esquecimento, é uma queixa que é muito comum no dia a dia do ambulatório de neurologia, né? É uma queixa que traz muita angústia para o paciente, não só para o paciente idoso, que teoricamente é o paciente que terá, com o passar do tempo, algum tipo de alteração de memória, mas também o paciente jovem, né? O que precisa ficar muito claro é o seguinte: quando o paciente tem alguma condição de maior gravidade, ele não terá única e exclusivamente alteração de memória. Existem outros fatores, que a gente chama outros domínios cognitivos, que estarão alterados também quando a gente pensa, por exemplo, numa síndrome demencial, como a doença de Alzheimer. Então, geralmente, uma alteração de memória isolada não costuma ter uma repercussão mais importante, traz angústia para o paciente, mas não costuma ter uma repercussão mais importante do ponto de vista clínico. E, doutor, quais os hábitos que podem prejudicar a memória? Sabidamente, existem algumas atitudes que são tomadas pelos pacientes que podem trazer prejuízo para a memória. Por exemplo, alteração de sono, se a pessoa dorme um pouco, tá? O período, na verdade, que como se o cérebro funcionaria como se fosse um computador, quando ele vai fazer o backup de tudo que aconteceu durante o dia, durante a noite, quando você está dormindo. Se você não dorme de uma maneira adequada, você não consegue fixar as suas informações de uma maneira adequada. O uso de determinadas substâncias, né, medicamentos, como por exemplo como de benzodiazepínicos, diazepam, clonazepam, quando utilizados de uma maneira crônica, podem interferir no funcionamento do cérebro, na memória. Bebida alcoólica, quando utilizada de maneira excessiva, falta de atividade física, ou seja, existem o próprio tabagismo, existem uma série de fatores de risco para a ocorrência de distúrbios de memória. E, doutor, o que faz bem ao cérebro, então? O que faz bem ao cérebro é o quê? Você dormir de uma maneira adequada, ter uma alimentação balanceada, e nesse aspecto é importante que não existe nenhuma fórmula mágica, nenhum medicamento que você vai tomar que vai turbinar o seu cérebro, que vai melhorar o funcionamento da sua memória. É atividade física, é evitar de usar bebida alcoólica em excesso, é evitar o tabagismo, é dormir de uma maneira adequada que é muito importante, não tem digamos assim, um impacto direto na atividade cerebral, mas a atividade física, como melhora a função orgânica como um todo, também acaba sendo importante para a melhoria da função da memória. E, doutor, esses bons hábitos podem diminuir a perda neurológica com o passar do tempo, da idade? Eles vão ajudar a pessoa a diminuir a possibilidade de ter algum distúrbio mais grave. Uma outra coisa que a gente sabe que serve como um fator protetivo para a atividade cerebral é a atividade cerebral. O que é isso? Quanto mais você exercita o seu cérebro, quanto mais você estuda, quanto mais você lê, menor é a possibilidade de você vir a ter algum comprometimento de memória e algum comprometimento cognitivo mais grave. Os estudos todos demonstram que quanto mais alto o seu grau de escolaridade, ou seja, quanto mais tempo você estuda, menor é a possibilidade de você ter alguma repercussão negativa na função cerebral no que diz respeito à memória. Não é uma regra absoluta, a gente sabe que tem pessoas com um nível de escolaridade muito alto que acabam tendo doença, tá? Mas a gente sabe que serve como um fator de proteção. E, doutor, para finalizar, quais os tratamentos, então, possíveis para a pessoa que tem algum problema de saúde relacionado à memória? Quando é uma alteração de memória pura, o paciente procura um ambulatório se queixando de uma alteração de memória sem nenhum outro comprometimento cognitivo,
existem algumas coisas que podem justificar o quadro. É o paciente que é ansioso, o paciente que é deprimido, é o paciente que não dorme adequadamente, é o paciente que faz uso de substâncias lícitas ou ilícitas de maneira abusiva. Paciente, por exemplo, que tem distúrbio de função da tireoide, ou seja, quando o paciente chega para a gente no ambulatório com esse tipo de queixa, é necessário que seja feita uma avaliação adequada, uma pesquisa adequada, quando é o caso, para poder efetivamente se tratar o problema. Doutor, muito obrigada pela entrevista. E caso o seu problema de memória esteja comprometendo o seu dia a dia, você deve procurar um médico para fazer uma avaliação. Confira as atrações culturais do fim de semana na região. O filme Meus Dois Amores será exibido hoje, às 8 da noite, no átrio da Capela de São Sebastião, que fica no Morro Santana. A sessão faz parte do Cineop nos bairros. Para conferir outras atrações da Mostra de Cinema de Ouro Preto, acesse cineop.com.br. Acontece nesse sábado o Arraiá do Vale dos Contos. A banda Ouro Verde se apresenta às 8 da noite no parque. A entrada é gratuita e deve ser feita pela portaria próxima à rodoviária da cidade. Para mais informações, acesse valedoscontos.com.br. Está aberta a exposição Desenhos de Arlindo Diori no SESI de Mariana. A galeria fica na rua Frei Durão, número 22, no centro da cidade. A visitação é gratuita e acontece até o dia 7 de julho, das 9 da manhã às 7 da noite, diariamente. Para mais informações, ligue no 3557-1041. Entre no nosso blog e confira outras atrações do fim de semana. Acesse tvufop.blogspot.com.br. Representações culturais, costumes e fortes emoções. No mês dos namorados, a exposição das Contingências do Amor reúne uma variedade de poemas de autores consagrados, como Fernando Pessoa, Flor Bela Espanca, Pablo Neruda, entre outros. Uma oportunidade para os amantes de literatura e também para quem gosta da vida com um pouco mais de romance. Romeu e Julieta, Ceci e Peri, Riobaldo e Diadurim. Casais e amores eternizados em grandes obras de poetas e escritores. A exposição das Contingências do Amor traduz exatamente isso. Traz em versos e estrofes um casal que há muito tempo caminha junto, o amor e a literatura. A gente está sempre programando alguns eventos ao longo do ano, né? E em junho, como se comemora o Dia dos Namorados, a gente pensou, por que não trazer uma exposição literária que fale de amor, né? Então, nós temos vários autores famosos, como Pablo Neruda, Marina Colasanti, Carlos Drummond de Andrade. Tem vários poemas e também parte de trechos, né, de livros em prosa de alguns autores, como José de Alencar, por exemplo. Então, nós ficamos inspirados assim, pelo Dia dos Namorados a trazer um pouco mais desses poemas de amor, um pouco mais dessa temática aqui para a biblioteca. Marcos, que já namora há alguns meses, sabe que não basta apenas encontrar o grande amor. É preciso investir na relação e cuidar da pessoa amada todos os dias. Eu acho que todo esse clima romântico que existe aqui dá um novo gás no namoro. Você consegue ter uma percepção um pouco diferente também do que é o amor. Eu acho bem bacana isso. Mas, silêncio. Que luz ciscou agora da janela? Será Julieta o sol daquele oriente? Surge formoso sol e mata a lua, cheia de inveja. Trágico, cômico, eterno. O amor é representado de diversas formas nas obras literárias. Romances como Romeu e Julieta causam fascínio e servem de inspiração para aqueles que procuram por um grande amor. Bem romântico, eu sempre idealizava aqueles grandes romances dos livros e sempre quis vivê-los. Envolvida pelo clima da mostra, a estudante Mel Isa sonha em encontrar o grande amor. Sempre à procura de um grande amor, estou à procura. Em versos, através do olhar, por gestos, recados. Não são apenas os poetas que amam. Afinal, o amor está aí para ser vivido e, por que não, declarado. Eu acho que o romance, ele está presente em todo mundo, né? Só muda o modo de cada um se expressar. Por isso é inspirador, né? Tá presente em todos os momentos. Eu acho que é isso que o ser humano meio que busca, né? Eu acho que a gente só é plenamente feliz quando a gente ama.
E a mostra fica aberta até o dia 30 de junho na Biblioteca Municipal de Ouro Preto, que fica na Rua Xavier da Veiga, número 309, no centro. A visitação é gratuita e acontece de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. E o Plano Aberto de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.